Ah, Thiago, mas em dia de Campeonato Paranaense aqui nesse canal você vai falar só sobre o Bruninho? Não tem outros jogadores do elenco do Atlético que a gente tem que abordar, rapaziada? Eu vou ser bem sério com vocês. Primeiro de tudo que o braço do microfone tá caindo, eu tô tentando dar uma apertada aqui. Segundo é que, sim, a tendência é que a gente fale majoritariamente do Bruninho em relação aos outros jogadores, enquanto o destaque do Atlético dentro do Campeonato Paranaense foi o Bruninho em relação a outros jogadores. O que eu tô optando aqui não é uma decisão que ignora o campo e bola, muito pelo contrário, é uma decisão baseada no campo e bola. O campo e bola, hoje, ele fala mais sobre o Bruninho do que qualquer sobre outra coisa. Então, é natural que a gente fale mais sobre o Bruninho do que sobre qualquer outra coisa. E é o seguinte, rapaziada, eu tenho uma visão que o Campeonato Paranaense é pra gente fazer testes, e aí a gente vai tanto pro lado do teste coletivo, para a gente tentar entender o encaixe de alguns jogadores dentro de uma equipe, como eles podem colaborar, e talvez para o jogo de hoje, a perspectiva de encaixe coletivo que a gente tem mais curiosidade de ver é como o Maresi pode se comportar. Já acho muito interessante a gente entender que o Maresi pode ser um camisa 8, o Maresi pode ser um camisa 5, o Maresi pode ser um camisa 11, pode ser um camisa 10. E acho que é uma característica muito legal, é uma qualidade muito legal dos jogadores atualmente, você ter essa versatilidade de posicionamento, você ter essa versatilidade de função que um determinado jogador pode te entregar. Então vou ficar muito de olho nesse confronto contra o Azures, como vai ser o comportamento do Maresi. Mas eu também quero ficar muito de olho de como o Bruninho ele vai ser utilizado. E como o João pensa em utilizar o Bruninho mais uma vez. Porque na teoria, hoje, como o Bruninho vai ser utilizado, é uma resposta óbvia. O Bruninho vai ser utilizado como um ponta-direita no 4-2-3-1. Só que no clássico, a gente viu o Bruninho sendo obrigado, a muitos momentos, jogar por dentro, como quase um meia. E em outros momentos, ele jogar por fora como um ala. Então, quando a gente fala de um Bruninho, na teoria que já tem uma posição bem definida no time do Atlético, mas eu acho que também pode ser um campeonato paranaense para a gente aumentar o leque de impacto do Bruninho em zonas do campo diferentes. Usar o Bruninho tanto como um articulador, quanto como um ponta, quanto como um segundo atacante finalizador. E aí a gente vai entendendo onde é a zona de maior impacto do Bruninho. O Bruninho como ponta, eu acho muito interessante, porque ele mostra a capacidade que ele tem do drible, né? E o drible do Bruninho é algo muito diferente. A gente viu no Atletiba como ele consegue optar tanto pelo drible para dentro, como ele faz o gol contra o Andraus, quanto o drible para fora, que é a jogada individual que ele busca profundidade. É a jogada individual que ele busca chegar na linha de fundo e fazer o cruzamento. Então ele criar esse nó na cabeça do marcador para onde eu vou, para tentar anular esse garoto que é muito acima da média, eu acho que, na minha visão, é um dos principais méritos que o Bruninho ele pode entregar hoje pro time do Atlético. Jogador de um contra um, principalmente contra defesas fechadas, é fundamental. E a gente tem um problema de um Atlético que, na maioria das suas peças, não se sente confortável jogando contra defesas fechadas. E, na minha visão, o Bruninho é um jogador que se sente muito confortável contra defesas fechadas. Então, pra mim, essa versão ponta do Bruninho é melhor do que eu imaginava. Porque se você for levar em consideração, é uma versão que ainda pode gerar situações de finalização. Porque é uma versão que ainda pode gerar situações que ele vai estar ali fazendo uma diagonal para estar numa condição de finalizar, como vem sendo no Campeonato Paranaense. São o quê? Além do Atletiba, né? 3 rodadas, 4 gols marcados, 2 anulados, mas uma efetividade muito grande por parte do Bruninho nessa condição de finalizar, mesmo como esse ponto. Só que a gente tem que lembrar, o time profissional do Atlético, querendo ou não, até agora, não joga com pontos. O time profissional do Atlético, até agora, querendo ou não, não tem a função que o Bruninho faz no time de aspirante no time principal. Então, assim, é um sentimento que o Bruninho ele vai ter que suar para se adaptar a essa função de ala. Eu não gostaria de ver o Bruninho na função de ala. Eu acho que se o Atlético mudar o esquema, jogar com dois volantes, Luiz Gustavo Portilla, Zapelli, e jogar com dois caras abertos, Cetreu, Julimar, e podendo ter o Bruninho do outro lado como um ponta, ótimo. O Bruninho como ala não me gera tanta expectativa, porque ele vai ter que fazer esse movimento bate e volta com um compromisso defensivo muito maior.
Você pegar um dos seus maiores talentos e botar ele pra ter um compromisso defensivo grande é burrice, é o que a gente sempre fala aqui. O Bruninho tem que estar muito mais concentrado nessa entrada do último terço. Aí vem uma função que eu quero ver o Bruninho fazendo um papel diferente do que ele vem fazendo até agora e que tem um encaixe óbvio no time principal. Que é esse esquema com 2 atacantes, 3 no meio, 2 alas, 2 atacantes, e o Bruninho sendo o segundo atacante. Jogando ali atrás do Viveiros. Porque, primeiro de tudo, talvez ele não seja tão forte, tão objetivo, tão direto quanto o Julimar, tá? Isso aí, eu vou ser bem sincero, eu concordo que o Bruninho não seja. Mas eu acho que o Bruninho ele é mais criativo, mais inventivo numa entrelinha do que o próprio Julimar. O Bruninho teve algumas bolas no clássico que ele domina ali naquela zona da intermediária, olha o jogo, inverte na esquerda, conecta com o ala da direita, que é uma visão de articulação que eu acho que o Julimar não tem. O Julimar é um jogador muito mais objetivo, de pequenas interações, mas sempre buscando gol. Então você ter um cara mais criativo ali para ser um quarto homem de meio campo, um segundo atacante, pode permitir que o Bruninho chegue à frente, pise na área com mais tranquilidade para poder desequilibrar ao nosso favor. E aí o Bruninho chegando à frente, pisando na área, se conectando com o Viveiros, ele vai ter uma chance muito maior de trazer algo que ele já trouxe desde cedo, mesmo jogando como a ponta e ala, que é essa efetividade, essa capacidade de participar de gols. Quanto mais perto do gol o Bruninho tiver, mais chance ele vai ter de participar de gols. Quanto mais perto o Bruninho tiver, mais perto ele vai ter de criar situações, de gerar jogadas. Então, assim, expectativa muito legal em relação ao Bruninho. Expectativa muito legal em relação ao Bruninho, mas eu queria ver outras versões do Bruninho. Porque o Bruninho, naturalmente, ele apresenta outras versões, sabe? O Bruninho, naturalmente, apresenta outra vertente, outra dinâmica de jogo. Então, eu sinto que o Atlético, ele tem uma joia em mãos que ele tem que transformar na joia mais influente e impactante possível. Porque o jogo já é muito sobre o Bruninho, mas imagina numa faixa central onde ele vai estar tocando mais na bola, vai estar facilitando mais o jogo dos companheiros, potencializando mais o jogo dos companheiros. Eu acho que isso só traz a potência do Bruninho crescer, do Bruninho ser melhor, do Bruninho ser mais impactante. Então eu tô muito animado com o que a gente pode ver do Bruninho, mas muito animado mesmo com o que a gente pode ver do Bruninho. Acho que é um jogador que me brilha os olhos entendendo o leque de opções que ele traz pro Atlético, mas eu acho que ele precisa ser estimulado pelo João. Acho que o trabalho do João Corrêa nesse início com o Bruninho, ele é muito bom. Acho que o João consegue receber ele muito bem no time de aspirantes do Atlético. Mas é que tudo é muito rápido com o Bruninho, né? E eu acho que o Bruninho ele tem que ter liberdade pra conhecer outras opções de posicionamento, até pra ele ser um Brunão, como o próprio João Correia fala, melhor ainda. Um Brunão mais desequilibrante ainda, porque é esse o potencial que o Bruninho tem. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.